Que a paz do Senhor esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo do capítulo 60 da obra Messe de Amor, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, cujo título do capítulo é Ante a Desencarnação. Como sabem, eu operei o pé, a minha casa aqui é um sobrado e é lá em cima que frequentemente nós fazemos esse estudo. Mas com a operação estamos impossibilitados de subir, então eu vim aqui para o fundo da casa para ficar isolado, para poder doar esse estudo aí para vocês. Então vamos lá. Por mais se alongue, a existência física na Terra não passa de uma estação temporária. Todos sabemos disso, né? Ou deveríamos saber, e efetivamente saberemos todos, porque essa é a função do Espiritismo, de regenerar o mundo e, por consequência, devemos saber que somos almas imortais, que a alma não morre com o corpo, né? E que depende de nós mesmos progredir, como diz a questão 114 do Livro dos Espíritos. E quando, pelo próprio desejo e submissão à vontade divina, questão 117, nós aceleramos esse progresso nosso da alma. Então vamos lá. Com desgaste natural, a indumentária carnal se consome, renovando-se de forma incessante até se transformar em outras expressões de vida no silêncio do solo, quando abandonada pelo espírito. Sim, a indumentária carnal, o corpo físico nosso. Quando o espírito a abandona, ele sofre o corpo, a decomposição, retorna ao reino mineral, ao reino inorgânico e posteriormente vai fazer parte de outras expressões de vida, num vegetal, depois num animal herbívoro, num carnívoro ou até mesmo num ser humano. Sabemos que esses átomos que compõem as nossas estruturas físicas foram formados há 4,5 bilhões de anos numa estrela e, por consequência, já fizeram parte de outros seres, romanos, enfim, todos os seres que já viveram na Terra, provavelmente alguns já utilizaram estes átomos que hoje compõem a nossa estrutura física e de futuro outros, e nós mesmos retornaremos ao uso dessa mesma estrutura, todos nós. Então vamos lá. Tudo quanto nasce, morre, é da lei. A reencarnação é o ensejo, a oportunidade de aprendizagem necessária e breve. Sim, questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade da reencarnação? É para que nós atinjamos a perfeição. De que forma? Concorrendo com o trabalho para o bem coletivo de todos nós. E a questão 133 vai dizer que o sofrimento pelo qual nós passamos, e diante dos quais devemos ter submissão à vontade divina, são consequências de vida pregressa, e esse sofrimento acelera esse nosso aperfeiçoamento, é o que diz a questão 133, né? Então a reencarnação é uma oportunidade necessária de aprendizado nosso, e ela é breve. O corpo, por isso mesmo, é veículo com que a divindade honra o ser, facultando-lhe a ascensão aos planos celestes. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A reencarnação é necessária para entrarmos no reino de Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então a ascensão aos planos celestes dar-se-á por intermédio da reencarnação. E é uma honra efetiva receber um corpo pela própria beleza física que é um corpo. Imagina então a qualidade de um perispírito muito elevado em regiões, em planos celestes. Então vamos lá. Todos morrem num estado vibratório para renascerem noutro estado vibratório. Não há consumção, por consequência, não há consumo, não há definhamento, a vida prossegue. Além do portal de lama e cinza, a vida continua, como primavera formosa
após a noite sombria e torturada. Sim, Sanson vai dizer no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo que frequentemente a morte é um grande benefício dado àquele que vai, àquele que morre, que é muito preferível uma vida de bem-aventurança entre os espíritos superiores que uma vida efêmera em que a gente se arrasta aqui na Terra. Então, agora a gente pode recordar o que André Luiz viveu quando entrou na colônia Nosso Lar, observando aquelas belezas. Ele chega num estado adoentado e a primeira oração da colônia Nosso Lar, em que ele observa formas das flores, lembrando símbolos religiosos de uma beleza ímpar. A tonalidade das flores é diferente, o próprio sol tem uma outra característica que não se observa aqui na Terra. Então, e ele recebendo as energias respostas da colônia, da oração realizada em Nosso Lar ao crepúsculo, quando Nosso Lar realiza a oração em que o governador está reunido com 70 ministros e já é um hino de infinito louvor, realmente um cântico angelical de infinita beleza, o realizado na própria colônia Nosso Lar, em resposta a outros cantos vindo de colônias espirituais superiores que derrama sobre ele e naturalmente sobre todos da colônia espécies de flores miúdas que não podem ser seguradas, mas que tocadas, André Luiz, que chegou no estado adoentado, já está muito melhor, sem nenhuma dificuldade. Então, realmente, além do portal de lama e cinza, além da morte, que tem os seus estados de perturbação espiritual, conforme a questão 163 e 165 do Livro dos Espíritos, que não é no mesmo grau para todos, nem dura ao mesmo tempo, que nós podemos imediatamente nos libertar, né? Ou, se levarmos uma vida materialista, isso pode durar muito mais tempo, né? Então o espírito pode já se separar efetivamente do corpo. Não lembro qual é a questão, acho que é a questão 157 do Livro dos Espíritos, que vai dizer que nós podemos até viver antecipadamente do estado espiritual. Não é uma beleza? Questão um pouco anterior aí da que trata sobre a perturbação dos espíritos, na questão 63 e 165. Então, e também lembra de Sanson no Evangelho. Frequentemente a morte é um grande benefício dado àquele que se vai, porque é muito preferível uma vida nas bem-aventuranças celestiais do que uma vida arrastada e efêmera aqui na Terra, né? E sabemos que o conhecimento do Espiritismo, questão 65 do Livro dos Espíritos, tem uma influência muito grande para que a pessoa se identifique lá quando ela voltar ao plano espiritual. E mais ainda, apesar do Espiritismo, o conhecimento do Espiritismo ter muita influência, a prática do bem e a consciência cada vez mais pura são ainda melhores para que a pessoa já se reconheça no mundo espiritual. Então, além do portal de lama e cinza, a vida continua, como primavera formosa, e a gente recorda aí das descrições de André Luiz. Ao entrar no primeiro dia na colônia Nosso Lar, chega de maca como doente, e logo com a primeira oração se torna alguém já no estado quase normal. Após a noite sombria e torturada, após esse estado de perturbação que pode ser nenhum. Se a gente observar no livro Obreiros da Vida Eterna, o desencarne de Adelaide, uma praticante do espiritismo, muito estudiosa, muito dedicada ao bem e que também, naturalmente, teve os seus sofrimentos, mas o próprio sofrimento, a própria dor, ela eleva a alma, como nós falamos, a questão 133 do Livro dos Espíritos. O sofrimento tem por consequência aumentar, acelerar o nosso progresso espiritual. Adelaide, no livro Obreiros da Vida Eterna, ela própria realiza o seu desenlace,
no plexo solar, realiza na região cardíaca, recebe algum auxílio só da equipe espiritual que vem nos auxiliar, né, na região cerebral. Então vejam lá, né? Além do portal de lama e cinza, a vida continua como primaveras formosa após a noite sombria e torturada. E para Adelaide não foi nada sombrio, não foi nada torturoso pela prática do bem, pelo estudo do espiritismo e, naturalmente, pelos sofrimentos da própria vida. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que diz que as afeições vêm nos receber no plano espiritual. E no caso da Adelaide foi Bezerra de Menezes que veio recebê-la. Veio auxiliar, veio uma equipe auxiliá-la a se desenlaçar da matéria. Eu não lembro qual é a questão do Livro dos Espíritos que fala isso, o 60, o 65. E no caso da Adelaide, do livro Obreiros da Vida Eterna, veio a equipe e ela nem precisou de equipe, ela própria se desenlaçou só no final que ela se desenlaçou, né? Então, nós podemos já, encarnados, nos libertar, né? Já ir fazendo uma separação entre o perispírito e o corpo físico, de forma que não haja, no momento da morte, nas palavras da Joana aqui, uma noite sombria e torturada. Sim, Allan Kardec vai dizer que esse estado de perturbação pode se assemelhar como se fosse um despertar de um sono, né? Um tanto cansativo, que você não sabe muito bem em que local você está. É óbvio que isso pode ter consequência, pode ser bem mais prolongado e o grau de perturbação pode ser bem mais significativo. Como a gente pode ler lá nas explicações da questão 165 do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Ama os que foram instrumentos da tua carne, que foram os nossos ascendentes, né? Ou a razão da tua felicidade, os filhos, sem os constrangeres a uma temporada mais longa entre as limitações do vaso carnal. Às vezes pode ser que os nossos filhos, né, retornem à pátria espiritual antes de nós. Sabemos pela mensagem de Sanson no Evangelho segundo o Espiritismo que isso muitas vezes é o bem, que há sempre uma finalidade divina, uma finalidade celestial. Não é o acaso que causa essas mortes. E como diz aqui a Joana, não devemos constrangê-los a uma temporada mais longa quando está na hora deles partirem. Podemos olhar o livro Obreiros da Vida Eterna, o desencarne de Dimas. Ele era um espírita, um médium muito praticante do bem, porém um tanto desorganizado, a ponto de que ele antecipou o seu próprio desenlace sem ser considerado um suicídio, porque ele trabalhava muito, de forma muito prolongada. Porém, ele não realizava o evangelho no lar. Ele não se preparou para a partida e nem preparou a sua família, principalmente a sua esposa, os familiares de uma maneira geral, mas principalmente a esposa, emitia uns fluidos acinzentados que o retinham por um prazo mais longo do que o possível. E a equipe espiritual, o que ela fez então? Como ele era um bom trabalhador, veio auxiliá-lo nesse desenlace, totalmente diferente do caso do Fábio, também no livro Obreiros da Vida Eterna. Então, o Dimas não se preparou para a separação da família e não a preparou. Então, a família envia fluidos que o retém por um prazo mais longo no corpo físico. O que os espíritos fazem? A equipe espiritual produz nele uma determinada melhora, o médico chega até a suspender alguns remédios e assim a própria família vai repousar, a própria família descansa, para que ele possa, então, fazer o seu desenlace, e eles o envolvem com fluidos tais que, quando a família vai se aproximar, já não o retenha mais do que deve no corpo físico. Enquanto que Fábio, no mesmo livro, Obreiros da Vida Eterna,
ele era alguém com uma doença respiratória muito significativa, tuberculoso, então ele não praticava o bem, digamos assim, aos outros encarnados na Terra. Mas estudando muito a doutrina espírita, ele fazia o bem também ao plano espiritual, porque onde nós nos reunimos para realizar estudos, orações, os espíritos também aproveitam desse estudo. E então ele praticava o bem nesse sentido, e ele se preparou significativamente para o retorno à pátria espiritual e preparou a sua família. Até sugeriu à sua esposa de que ela, como ela era ainda tanto jovem, tinha as crianças ainda para cuidar, que ela própria arrumasse um outro esposo digno, vejam o grau de liberdade dele, para que esse outro esposo, sendo uma pessoa séria e digna, pudesse auxiliá-la a levar a vida encarnada e a cuidar dos filhos. É uma grande diferença entre o desencarne de Dimas, que não preparou sua família, e do Fábio, que a preparou e se preparou, né? Então não devemos constrangê-los a uma temporada mais longa. Lembra de Sansão, no Evangelho segundo o Espiritismo. Frequentemente a morte é um grande benefício dado àquele que parte. É preferível uma bem-aventurança no plano espiritual do que aqui arrastando uma vida efêmera, né? Então nós não podemos constrangê-los a ficar por um prazo maior do que o prazo normal em que eles ficariam. Então vamos lá. Saudosos da grande pátria anseiam por voltar, embora as retenções do caminho. Sim, né? Questão 157 do Livro dos Espíritos, eles podem gozar antecipadamente do local para que para o qual eles se dirigem, principalmente se nós os ensinamos a levar uma vida digna. Eles podem ir a essas colônias, gozar antecipadamente daquele estado. Lá é o mundo natural. E para lá nós retornaremos. Aqui nós estamos em caráter temporário. Então vamos lá. Não os atormentes com o teu amor. Então não podemos emitir pensamentos aflitivos quando eles partirem, porque essa aflição também os prejudicará no plano espiritual. Diz a mensagem de Sanson, isto demonstra falta de fé quando as dores nossas são exageradas, nas palavras de Joana, como é um amor atormentado, vai atormentá-los. E diz Sanson, isso é falta de fé e espécie de revolta contra Deus, a dor exagerada, né? Então não os atormentemos com o nosso amor. Eles prosseguirão contigo noutro estado de consciência. Sim, e se nós dele então temos lembranças felizes, eles também podem ter transportes de felicidade. E se nós pedirmos bênçãos para eles, nós também receberemos consolo, receberemos auxílio. Eles nos vêm consolar, nos vêm aconselhar, nos dar paciência, nos dar resignação, né? Como diz a questão 488, 525, 532 do Livro dos Espíritos, né? Ajudar-te-ão na dor. Ajudar-te-ão na dor. Vem consolar. Vem aconselhar. Vem dar paciência. Vem dar resignação. Questão 525, questão 532. Enxugando suores e lágrimas, e orarão por ti nas travessias difíceis. Então aqui, prepara-os com amor, informando quanto a vida no mundo maior, e desembaraça-os dos cipós e elos que os prendam à retaguarda. Sim, devemos desde novos preparar os nossos para o retorno à pátria espiritual. É praticando bem, é fazendo a caridade, é conhecendo o Espiritismo e limpando a nossa própria consciência que nós
estaremos num estado muito melhor no plano espiritual. Frequentemente, nós nascemos, como diz o livro Ação e Reação, como espécies de sinais. Não são sinais físicos, são sinais mentais dos erros praticados em vidas anteriores. Pensamentos diante de determinadas pessoas e circunstâncias que querem que repitamos aqueles erros. E nós devemos nos desembaraçar desses cipoais, nos preparando para uma vida espiritual. Porque o que nós levaremos daqui são as boas lembranças das obras praticadas. E devemos vencer as vontades de repetir os equívocos de vidas pregressas, porque assim a alma vai se tornando rarefeita, porque o pensamento vai se tornando evoluído e nós estamos cada vez mais, então, buscando progredir, sintonizando com a espiritualidade superior, por desejar também colocar a superioridade dentro de nós. Só sintonizaremos com a sabedoria se instalarmos a sabedoria em nós mesmos. Só sintonizaremos com a caridade e a humildade se instalarmos esses sentimentos em nós. E assim nós devemos nos desvincular dos elos que nos prendem à retaguarda, que foram esses elos que os pensamentos inadequados que nos vincularam a erros de vidas anteriores. E pela educação, pela preparação com o amor, pelo conhecimento a respeito do Espiritismo, pela prática do bem é que vamos vencendo esses cipós, esses elos que nos prendem à retaguarda e que deixam, por consequência, o perispírito pesado, densificado, porque os pensamentos, a depender do que se pensa, isso tem densidade. E se a gente pensa no ódio, pensa no sensualismo, vira uma prisão sem grades da própria alma, que nos prendeu no passado, mas hoje nós devemos nos libertar através do conhecimento do Espiritismo e da prática do bem, fazendo, como diz o Evangelho, um grande esforço para passarmos pela porta estreita e não retornar pelo caminho na porta larga em que nós tivemos. Devemos fazer grandes esforços para vencer a nós mesmos, para vencer as nossas tentações. Esses sinais, pensamentos indevidos que surgem em nossas mentes, que nós devemos abafá-los. Muito difícil de se cumprir o dever dentro do campo do sentimento, da consciência, mas é aí justamente o mérito que teremos e a luta que devemos travar para nos libertar desses elos mentais que são erros de vidas pregressas. Vamos lá. Recorda-te e lembra-lhes a alvorada sublime. Então a gente próprio tem que recordar que nós passaremos dessa vida para uma alvorada sublime, recebendo uma equipe espiritual, recebendo pessoas da nossa afeição, nossos familiares, para nos auxiliar, receber no plano espiritual e nos auxiliar no desenlace da própria matéria. E recordando disso, também devemos lembrar aos nossos que a alvorada para eles também chegará e será sublime a depender da vida reta que levamos e da vontade efetiva para vencermos a nós mesmos. Então, recorda-te, nós recordamos, e lembremos aos nossos da alvorada sublime que os aguarda, esclarecendo quanto à ressurreição triunfal, além da transitoriedade de todas as coisas. E aí, pode ser que, a depender da nossa conduta de vida, tenhamos o desencarne algo assemelhado com o de Adelaide, no livro Obreiros da Vida Eterna, em que ela vai receber uma equipe espiritual e, no entanto, ela própria realiza o seu desenlace. E como há desenlaces, mais ou menos no mesmo período, uma equipe espiritual vai trabalhar por diversos desenlaces. E a própria Adelaide é ela quem faz a oração de retorno de todos os que estão desencarnando naquele momento para a pátria espiritual superior, para o retorno à colônia Nosso Lar. Eles usam os centros espíritas sérios como locais nos quais
ele reúne aqueles espíritos que merecem atendimento de uma equipe espiritual por terem levado uma vida de trabalho em prol dos outros, em prol do bem. Então, desses locais, recebendo auxílio, alguém que também está realizando que vai retornar à pátria espiritual, pode até participar desse serviço, realizando uma oração que eleva a todos, como é o caso da Adelaide, né? E a gente lembra das belezas que André Luiz descreve no nosso lar, as muralhas altas, cheias de flores belíssimas, né? Encantadas, e ele entra, o ar tem uma luminosidade distinta que ele não achava aqui, observa as belezas do sol, e na oração caem flores que, tocando nele, ele fica maravilhado, num estado muito melhor do que aquilo que ele esteve. Então, preenche de tua parte a saudade deles no coração com a lembrança das horas felizes que eles proporcionaram. Essa lembrança os alegrará. Lembremos também do bem que fizeram. Lembremos do que eles representaram na vida, das contribuições que eles deram em família, em prol de outras comunidades. Isso os alegra. E isso, portanto, alegrá-los torna-os mais aptos a progredirem ainda mais no mundo espiritual superior. E enquanto estão ao teu lado, aproveita a sabedoria, aproveita a bondade deles, honrando-os com o teu carinho e a tua atenção, habilitando-te a receber-lhes o amor. Então, é cuidando dos nossos, ofertando-lhes carinho e atenção, que nós também deles receberemos o amor. Fazendo o bem, temos a oportunidade de receber o bem, né? É ainda a questão da colheita conforme o que se planta. Se aos nossos nós mantivermos um convívio de sabedoria e de bondade, honrando-lhes com carinho e atenção, por consequência, eles nos devolverão o amor. Nós próprios estaremos habilitados a receber deles o amor, porque plantamos o amor nesses corações. A receber-lhes o amor com o mérito do esforço em nome do teu próprio amor, né? O amor gerando o amor. O que lhes não deres agora, amanhã de nada valerá. Se nós não plantarmos amor no corações dos outros, também não teremos o direito de receber o amor. O que não dermos não gerará frutos futuros. O que deixares de fazer, adiado por negligência ou por descuido, jungir-te-á pelo remorso ao rochedo da aflição improdutiva e gerará para nós algumas lembranças inadequadas, porque diz uma questão do Livro dos Espíritos que o que levamos daqui são as boas lembranças ou as amargas lembranças e o desejo de irmos à colônia espiritual superior. Ora, mas se nós não plantamos essas boas lembranças pelos maus atos praticados, a lembrança será amarga. Se não fizermos isso por negligência ou por descuido, nós ficaremos presos ao remorso de uma aflição improdutiva. E isso pode ter as características, como diz Joana aqui, de um rochedo de aflição improdutiva, ou seja, algo muito forte que efetivamente impede um progresso mais rápido. E aí talvez estejamos em regiões inferiores ou, se até atendido em alguma colônia espiritual superior, sem muita consciência do que estamos vivendo preso a um processo aflitivo improdutivo. Dê uma lida lá no livro Ação e Reação.
Leituras inadequadas, leituras a respeito, por exemplo, de demônios, gera para milhares de pessoas uma aflição no pensamento. Então devemos, para nós e para os nossos, definir quais são as boas leituras praticadas, porque essas imagens de demônios geram pensamentos que ficam registrados e os espíritos inferiores aproveitam aquelas formas daqueles desenhos emitidos, feitos, né, por Cole de Plancy e aprovado muitas vezes pela Igreja Católica, gera problemas psicológicos significativos ou de erros praticados. Dei uma lida lá no livro Ação e Reação. Uma mãe que foi destratada pela filha, expulsa de casa, ela não deu nem amor e, pelo contrário, deu um completo desamor, como que ela estava com um rochedo de aflição improdutiva, sofrendo muito no plano espiritual por aquilo que ela havia feito à própria mãe, numa aflição improdutiva muito significativa. E ela não sabia, não tem consciência em que está, ela nem acha que morreu. Pede ainda para Silas, o enfermeiro da Mansão Paz, que o vê como um sacerdote pedindo a extrema unção, né? Mas quem vem socorrê-la é a mãe, mas ela nem sabe que está sendo socorrida com a mãe, porque ela está presa ao seu próprio mundo mental, às recordações aflitivas, a ponto dela não saber o que está acontecendo na região espiritual em que ela está. Então vamos lá, tem muitos outros casos aí no livro Ação e Reação. Então vamos lá, velhos, guarda a paciência e cerca-os de mais carinho. Não é o honrar pai e mãe do Evangelho? Se nós devemos fazer a caridade para com os outros, para ele o zelo tem que ser muito maior. E é essa paciência e o carinho dado a eles que, quando eles forem a pátria espiritual, terão o desejo de nos retribuir. Enfermos, desdobra a vigilância em torno deles. Isso é carinho. A vigília junto ao leito de alguém em sofrimento é depósito nos tesouros celestes, que gerará fruto para nós. E, por consequência, se estamos melhores, temos condições de contribuir com outros. Então não é um tesouro em que a gente pensa em nós próprios numa espécie de retribuição, mas a todos aqueles a quem nós também podemos atender, já que estaremos em condição de servir. É sempre um pensamento coletivo e não um pensamento individualizado, né? Jovens, oferece a experiência em forma de conselhos. É isto? Para os jovens, conselhos, assistência, disciplina e educação. Amigos e parentes amados e conhecidos, desdobra os braços e enlaça-os com a ternura que embeleza a vida. Devemos embelezar a vida dos outros.